Começando com quem não está aqui. Porque é difícil demais colocar um fiel torcedor nesse programa. Eles falam que eles não abandonam. Eles Que falam eles são a que maioria. estão em todos os lugares. Mas para colocar um senhor aqui falar do Corinthians, ultimamente está complicado, hein? Mas vamos falar, vamos debater. A gente fala. A primeira pauta é sobre um racha que está acontecendo. Já todo mundo meio que sabe. Entre Augusto Melo e o Conselho Deliberativo do Corinthians. Então, para contextualizar vocês, Rubão e Augusto Melo eram Cris e Greg, ok? Dupla. Perfeito, fizeram a campanha junto e tal. E aí houve um racha entre eles. O Rubão saiu e foi destituído, isso não ficou muito claro. Foi meio demitido, mas... Meio que demitido, mas ele deu uma declaração que ia sair. Ele é conselheiro vitalício do Corinthians e disse que voltaria ao Conselho Deliberativo para principalmente fiscalizar e continuar fiscalizando o Corinthians, certo? Depois disso, o grupo do André Sanches ali, a Renovação e Transparência, que já praticava ali uma certa animosidade com o grupo atual, que faz parte de qualquer política. Você tem a oposição e a situação. Nesse caso, a oposição, que era a situação... Enfim, vocês entenderam? E aí o que aconteceu? Subiu um processo aí no Conselho Deliberativo para analisar o contrato entre Vaidebet e Corinthians, tá? O que eles alegam? Existe um intermediário no meio dessa negociação que ganhou 7% da negociação entre Vaidebet e Corinthians. Até aí, normal do mercado publicitário. Eu tenho uma empresa, eu apresento a empresa para um cliente, eu vou ganhar um percentual. Até aí, nada de normal, 7%. O problema é que o dono dessa empresa fez parte da campanha do Augusto Melo, ou seja, o Augusto Melo era cliente dele na campanha para a eleição do Corinthians. E aí o assunto fica um pouco pior. Por quê? Essa empresa não tinha nem essa atividade na junta comercial para realizar. O acordo foi assinado dia 7 e eles mudaram na junta comercial essa empresa no dia 18 para fazer esse tipo de transferência. Fora que é a única transferência desse tipo que envolve essa empresa. Essa empresa nunca tinha feito essa intermediação. E aí, a situação está alegando em que houve um benefício para um conhecido ali que o Augusto fez. Cara, é algo até que comum. E também, como todo mundo sabe, o Corinthians tem um contrato com a PixBet e o Corinthians tem que pagar 44 milhões a PixBet entre rescisões, luvas devolvidas e consultas advocatícias. Custos advocatícios. 44 milhões, senhores. Só que não para por aí, eu já vou passar para vocês. A situação também está trabalhando e fiscalizando os contratos nebulosos da gestão do Willian. Que todo mundo sabe, deixou de pagar, inclusive virou até meme, né? Que depois o Corinthians não pagou marmita, virou um negócio absurdo na internet, né? Um clube do tamanho do Corinthians, da grandeza do Corinthians, não pode fazer isso. Então a gente sabe também que houveram muitos problemas e descasos da antiga diretoria. E aí, senhores, eu queria passar a bola para vocês. O que está acontecendo no Corinthians, sabendo dessas informações? Agora, lembrando, só dar o crédito, essa informação completa, essa notícia está lá no GE, do meu parceiro Bruno Cassucci. Ele assinou com mais um colega jornalista lá. Então tá tudo completo, se você quiser ver, a gente fala aqui com fonte, tá? Vai lá para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Mas isso atrapalha o Corinthians dentro de campo? É isso que está deixando o Corinthians um time inconstante? Lembrando que o Corinthians gastou mais de 100 milhões de reais em reforços para essa temporada. Juan. Espero que esteja atrapalhando, né? Se eu soubesse que o Augusto Melo era tão bom assim, eu não tinha feito campanha pro André Negão. O cara tá saindo melhor do que a gente esperava. Fala aí, Luquinhas. Eu acho que se a farra tá acabando agora, quando que ela começou? Gente, o que tá acontecendo no Corinthians, eu tô realmente muito triste, sério. O fato de tá pagando salário com colchão aí, ó. Pelo amor de Deus. A permuta do colchão é absurdo. Camarote com colchão, cara, véio. isso daí é absurdo. Isso é um ponto também, né, pô? Aí erraram demais o marketing do Corinthians. Não. A gente culpa, claro, o presidente, porque o presidente aqui assina. Mas alguém do marketing errou. É que assim... Acho que fizeram um levantamento, ia dar pouco menos de 100 mil reais, ia dar 85 mil reais. Se fosse pagar os 70 mil reais, 70 mil 70 reais. mil reais, e aí você troca espaço na camisa e... Trocou por camarote. Foi um trocou por camarote na camarote, China, né? cara. Trocou por... Sei Cara, lá, assim, vamos ser sinceros. Dado a fase financeira que o Corinthians tá, que não tem verba pra ficar gastando,
Tá até que tudo bem você fazer essa pergunta. Porque você não pode deixar vazar isso aí, né? exatamente. Você não pode deixar essa piada vazar. Mas, cara, o Corinthians é uma bagunça, né? A gente vê aí pela contratação, o Corinthians fez o Marcos Rojas, gastou acho que 60 milhões. O Mateuzinho, 6 milhões de euros. Não, então assim, e é bizarro porque, cara, que você o gasta... Rojas voltou, né? Exato, Já saiu mas- fora. Então, mas é isso que é o bizarro. Você gasta, acho que foi 60 milhões, me corrijam se estiver errado, e você perde o jogador por 3 meses de atraso de salário, que deva ser, sei lá, 3 milhões, que seja. E tem muitos outros que foi dito que não estavam recebendo salário, né? Exato. Eles agora quitaram recentemente Então, com boa parte do elenco, principalmente com o Cássio, pra tentar evitar a saída aí de um ídolo da torcida, Exato. que não é o suficiente pra barrar a Sim. saída do cara, o que ele tá se sentindo lá. Quantos outros saíram também reclamando, é que muitos têm... Os que próprio saíram, Gil. os últimos que saíram é que eles têm muita consideração pelo Corinthians e estão de bico calado. Porque se não gostassem do Corinthians, se não tivessem ganhado título ou sido considerado por boa parte da torcida como um ídolo, teriam colocado muita coisa aí pra jogo que tá Certeza. por debaixo dos panos. Que até eu acho que pode até ter alguma coisa da gestão anterior que deve estar segurando algumas informações. Com velho. certeza tem. Fora que assim, o Corinthians ele tem um problema de fluxo de caixa. Quem não Sim. entende o que é fluxo de caixa, gente, vou falar pra vocês, uma empresa do tamanho do Corinthians, ela precisa de um fluxo de caixa muito grande, que é um dinheiro pra girar, ou seja, Sim. para pagar, para depois receber, para pagar fornecedor, uma série de coisas. O Corinthians está com esse problema desde que o Augusto entrou. Na minha concepção, sendo bem sincero, o Augusto está fazendo o que ele pode. Eu tô vendo de verdade uma vontade do Augusto de tentar mudar as coisas. Só que o relacionamento interpessoal dele, desde que ele entrou, as declarações fortes para colocar o Corinthians de volta à mídia, eu acho que foi o tiro saiu muito errado, cara. Porque falou sobre farra, aí depois falou coisas e depois foi desmentido. Eu acho que isso acabou atrapalhando e entra dentro de campo porque os jogadores se sentem desprotegidos. Pelo menos é isso que os bastidores do Corinthians falam. O Cássio até deu uma declaração forte aí esses dias, né? Falando que estava fazendo tratamento psicólogo, psiquiátrico, porque a pressão estava muito grande. Falou, abre aspas, né? Hoje, se o Corinthians toma um gol de pênalti, a culpa é do Cássio. Mas Se o Corinthians não faz gol, a culpa é do Cássio. exato, ele falou que tudo... E assim, ele fala, tipo, que isso tá gerando uma pressão enorme nele, mas que ele entende e prefere que seja girado nele, porque hoje o Corinthians tem muitos jogadores novos que talvez não aguentariam essa pressão e tudo Sim. mais. Concordo com o Cássio realmente sobre essa pressão e tudo mais, mas assim, né, Cássio? Você tá aí recebendo 1 milhão por mês, né? Se a pressão tá demais que na não verdade dá, ele não tava, né? dá agora- né? Mas ninguém quer deixar de receber. Por mais que não esteja recebendo, uma hora você recebe. Olha a minha Síria aqui, gente. Pesquisando sobre o Corinthians. Olha lá. Cássio avisa ao Corinthians que deseja deixar o clube. Vamos hein? falar. Assim, Spoiler de pauta. Existe Spoiler de pauta. Eu peço desculpas. A Síria aqui. Era só falou não aqui, ler. ó. Existe um trabalhador. Não, peraí. aqui. Vem comigo. Ó, Ó, pra você que não tá respeitando a pauta, o próximo mic vai congelar. Seguimos aí, por favor. Tá? Termina seu raciocínio. Espero que certo dessa vez. mas é isso. Então, assim, a pressão do Corinthians tá muito grande, justamente por uma falta de diretoria trabalhar um pouco quieto, né? Certo. O ambiente lá é muito conturbado porque ainda é muito briga de ego, não tem uma limpa no. Cara, eu acho que também os profissionais que trouxeram... Cara, esse Rubão aí, eu não sei a história dele. O que eu sei é que ele foi o cara que montou o elenco do rebaixamento. O Fabinho, que faz o... Que chegou agora também, a parte que ele fazia no Flamengo era totalmente questionável. Cara, E são esses homens fortes que o Quer Augusto trazer colocou do lado dele. são com Então, histórias tipo, fracassadas. eu acho que... E aí eu acho que ele caiu num papo, que esse papo fez ele acreditar que o que ele tava fazendo não tem como dar erro. Exato. Que era uma certeza que ia dar certo. Por exemplo, o investimento no Igor Conorado. Pô, esse cara chegou há quanto tempo? Quantos jogos ele tem? Ele tem mais lesão do que jogo. E a gente sabia que isso ia acontecer, né? Era só você dar um Google no nome do cara. Ia Você ver que era vê um o jogador. histórico. Eu acho o Igor Coronado um bom jogador. Mas não Mas pra você vai vir com receber esse 2 status. milhões, 1 milhão e Sim, meio. de É um cara que vem resolução. com 33 resolução. anos. Uma coisa é você repatriar o Roger Guedes por esse valor. Ok. Sim. O cara tem uma história no Corinthians, já se provou e está se provando. Cara, Agora, trazer um cara desconhecido do futebol brasileiro. e vamos lá, né? O Corinthians deixou de renovar com o Renato Augusto, que tem, acho que é 1 ano mais velho que o Coronado. Deve ter o mesmo número de lesão. Exato. Ou menos. Só que é um jogador muito mais decisivo. Muito E mais. Identificado com o clube. E então o quê? Isso facilita, de repente, você fala, olha, é o seguinte, você sabe da fase do clube, não dá mais pra te pagar tanto. Aceita receber tanto?
Cara, eu aposto que o Renato Augusto aceitaria 1000 vezes do que ir pro Fluminense. E eu acho que o problema político do Corinthians vai um pouco além do que vocês estão falando, porque envolve situações e oposições. No passado era uma galera que estava há mais de 10 anos no Corinthians comandando, mandando e desmandando. E aí traz uma galera nova que era oposição, que rolou diversos problemas, ameaça de morte no meio da eleição conturbada. E é o que foi falado. Bom, ano de eleição, aconteceu o que aconteceu, agora as coisas vão melhorar. Mas começou uma perseguição, a gente está esquecendo das câmeras que instalaram Na sala da presidência, de conversas informais e questionou. E ainda teve gente que chegou e falou: o que o Augusto falou tá errado. Meu irmão, ele nem sabia que ele estava sendo gravado. Coloca uma câmera na sua casa e mostra lá no seu trabalho pra você ver se dura um dia. Não dura! Cara, sabe, eu tô vendo uma perseguição monstruosa contra o Augusto e eu tô vendo o Augusto, um homem, tentando fazer alguma coisa. Só que, é isso que você falou. Cada escolha uma sentença. Mostrou que as escolhas foram erradas. Agora, é colocar panos quentes, tentar sobreviver essa temporada, porque não tá fácil. E aí pensar para daqui 2 anos o Corinthians se reestruturar. Dívida monstruosa, dívida com a Caixa monstruosa, dívida da Arena Itaquera impagável, elenco completamente duvidoso, baixas, salários inflacionados. salários completamente inflacionados. Tem jogadores que foram comprados que ainda não foram pagos, transfer banco pode rolar. Mas acho que um puta exemplo que tem no Corinthians é a declaração do Gil quando ele chega no Santos. Que ele chega no Santos falando que é o último ano da carreira dele, que ele não aguenta mais, tudo mais, beleza. Chegou agora, abril, ele deu outra entrevista pro Ricardinho Martins falando: cara, agora eu já repensei minha aposentadoria, não sei se eu vou aposentar não. Ele falou que ele Tipo, sentiu a alegria de voltei a sentir a alegria de jogar bola. Tipo, não é porque a gente foi vice-campeão paulista, tá ligado? Tipo, ele tem muito mais história que esse vice-paulista no Santos. E também não é o fato dele ter ido no vestiário e viu o Neymar 2 vezes, ou que o Mano Brown mandou a DM pra ele. É porque é um ambiente que foi construído agora num exemplo contrário de gestão, que é o que o Marcelo Teixeira tá fazendo no Santos, o que ele tava vivendo dentro do Corinthians e possivelmente o que os jogadores devem estar sofrendo agora nesse começo de gestão. Porque terminou conturbado com o Andrés e começou conturbado com o Augusto. Mas aí envolve o quê? Como você gerencia a mídia. O Marcelo entrou falando que, cara, é um ano atípico, maior vergonha da história do Santos, a gente vai assumir isso no peito e vai trabalhar com o que tiver. A temporada começou sem nenhuma expectativa. Exatamente. É o seguinte, não vamos cair no Paulista e vamos subir. Não importa como. O papo era esse. A gente né? comemorou Era quando a gente fez. Era risco de cair no Quando o Paulista. Santos fez 3 vitórias, a gente comemorou. A gente falou: opa, já fizemos mais que os últimos 3 anos. E começou a mostrar padrão porque de isso jogo. é outro ambiente. Isso aí. E aí, quando essa gestão entrou, ela entrou, acho que com um certo rei na barriga ali. E, tipo, é exato. o Corinthians. Beleza? O Corinthians é um dos maiores times do Brasil e do mundo. Só que, cara, pelo amor de Deus. Você não pode chegar a ficar dando esse tipo de declaração pra inflacionar. De coração, vamos lembrar que o Corinthians, no começo do ano, queria contratar o Gabigol. Cara, pra um time que tá com a finança do jeito que tá. 2,5 milhões, não foi a proposta? Chegou a ter uma proposta Mas oficial. é porque ali é tudo bagunçado, vira... O que acontece? No Corinthians isso sempre foi feito. De você tentar trazer um jogador e tipo assim, falar, ó, cara, não rendeu, a culpa não é nossa, a diretoria fez, entendeu? E assim, a diretoria do Corinthians já tá fazendo outra coisa que é, por causa das dívidas, tá deixando de pagar o imposto. Que é o que os clubes normalmente fazem, deixa de pagar primeiro os impostos, porque... Só que agora com o empurra pela Profut é barriga. um perigo isso, né? Então, exato, mas assim, até agora o Profut não se provou realmente Não cobrou, um né? perigo Não pros contestou clubes. isso. E sobre o que você estava falando do Gil, cara, é só pegar um exemplo no final do ano do Campeonato Brasileiro. O quanto o Gil falhou bizarramente. Teve um jogo que ele fez 2 pênaltis. Falta de confiança, gente. Cara, exato, a pressão, cabeça, a falta de confiança. Aí você pega o Gil do Santos, o cara não erra um tempo de bola. Contra o Palmeiras no jogo de ida na final, Cara, é absurdo. ele ganhou todas. Todas. No jogo contra o Água Santa eu trabalhei, eu fico atrás do gol adversário, né? Cara, a segurança que o Gil coloca pro time. E como ele posiciona os caras, que é justamente o que tava faltando O que o nesse Joaquim começo. subiu. Exato, e ele que fala toda hora: é você. É você, aí ele vai. E é totalmente o que faltou pro Corinthians nesse começo de ano, que teve diversos problemas na zaga, que aí tem o caso do Lucas Veríssimo, né, que a gente também não falou. Tem o caso do Lucas Tipo, Veríssimo, o problema da diretoria. O cara do pagode que prestou dinheiro. O cara queria renovar com o Corinthians, ninguém falou nada. Cara, e ficou... Não pagaram. A real é uma só. Dá uma página só de fofocas do Corinthians de janeiro. Sim. Dá um programa inteiro, Dá um programa inteiro, Dá mais tranquilo. de um programa aí, cara, pra gente falar. Então, pra gente encerrar assim, o assunto Corinthians. Temos mais uma pauta, mas rapidamente agora, falando sobre Augusto e Rubão. O Corinthians tem alguma possibilidade de acalmar os ânimos dos bastidores, vocês acham? Acho que 0. É um trabalho muito longo, assim, vai depender muito dos resultados.
não adianta, a torcida, como qualquer outra torcida, mas a torcida do Corinthians é muito imediatista, porque ela sente o desespero que rolou ano passado de você quase cair, e aí você começa uma sequência de campeonato, já vem mal no Campeonato Paulista, começa uma sequência de Campeonato Brasileiro péssima. Corinthians tá um pouquinho menos pressão aí, porque ganhou 3x0 do Fluminense. Uma posição acima do Flu. Ganhou do Fluminense, cara, 3x0 que... número de pontos do que o Fluminense. Então, deu respiro, só que é diferença de posição, né? Fluminense vem de um campeonato de Libertadores, né? Entendeu? Ganhou. Começou mais tarde e tudo mais. Exato. Tem então, um monte de reforço vindo ali de a ele tá pressão do Corinthians encaixando. já vem de anos, sabe? É o desespero. Sim. Por mais que o corintiano, se tivesse aqui, ele não ia admitir, assim como não admitiram que tinha risco de cair. Pô, os caras estavam brigando até a última rodada, E brigou. praticamente. Se aquele jogo contra o Vasco lá, se eles não ganham, ia zetar. Exatamente. E o que eu tenho a dizer é, tipo, eu acho que a parte de bastidor influencia muito, e ainda mais nessa situação, porque é muito tempo de situação que virou oposição e muita merda da oposição que agora virou situação. Então acho que todo mundo vai inflamar o ambiente pra que, tipo, ó, você não pode me ferrar aqui que eu te ferro aqui. Isso aqui até é tipo o teste Guerra Fria. Então todo mundo em Guerra Fria, vai jogando noticiazinha e ainda ninguém comprovou nada. Aí isso daí vai conturbar tudo. O jogador não consegue ficar em paz. Aí depois o cara joga uma notícia que tá devendo. Aí a imprensa começa a ir atrás, busca, descobre. Aí o time tem que tirar um dinheiro pra pagar isso daí, pra isso daí não piorar. Aí o salário atrasa, o jogador não quer mais jogar. Aí vem a janela de transferência. Eu acho que quando acerta o bastidor, tudo dá certo. Tudo dá certo. É isso, é o que o Léo falou, né? O Rubão era amigo do diretor até ontem, aí foi demitido, voltou a conselho deliberativo e agora vai ser oposição. Vai ser oposição. E aí, no final, sabe o que acontece? Ninguém tá pensando no Corinthians. E que continue Não, exato. assim. E pra finalizar o Pauta Corinthians, tem muita coisa no programa ainda em pouco tempo. Cássio pode estar de saída do Corinthians indo para o Cruzeiro. Tem gente já cravando. Eu não vou cravar porque não tenho essa informação. Mas a informação que tem segura é de que o Cássio negou uma oferta do Corinthians, a primeira oferta de renovação, e possivelmente pode negar a segunda. O Corinthians subiu de 1 ano para 2 anos, uma valorização salarial, lembra que o Cássio é um dos maiores salários do Corinthians, e o Cássio está realmente decidido que ele não quer, acho que deve encerrar a passagem dele no Corinthians. Eu queria saber de vocês, primeiro, o que vocês acham da notícia, e depois, já para a gente trabalhar isso, o que será do Corinthians sem Cássio? Lembrando que são mais de 700 jogos com a camisa do Corinthians. Mundial, Libertadores, Brasileiro, Paulista, considerado um dos maiores ídolos, já tá no hall de lenda do Corinthians e sai possivelmente no meio de uma temporada. Gente, o que tá acontecendo com o Corinthians? Eu acho que o que estão fazendo com o Cássio é um absurdo. É tipo o que fizeram com o Fábio no próprio Cruzeiro. Parece que, tipo, fazendo um movimento contrário do que fizeram com o próprio ídolo. Acho que o Corinthians deixar sair é um crime contra a história do cara. Mas eu vejo gente reclamando do Cássio. De ele dele não tá topando renovar e encerrar a carreira do Corinthians, que é uma traição. Ele não topar renovar. E, cara, tem que entender tudo que o cara tá passando também. Como que ele tá sendo julgado lá dentro, que a gente não sabe. Como que a diretoria colocou ele também pra ele ter feito todas essas declarações. Eu acho que ele, no lugar dele, ele tem que buscar a paz. Eu, no lugar dele, me aposentaria, né? Eu nem iria buscar outro lugar pra arrumar uma outra dor de cabeça. Ainda mais o Cruzeiro, que vem com uma torcida totalmente brava com o goleiro, que era o Rafael, que foi mal nas decisões do campeonato. Então ele chega com um patamar lá também que, tipo, beleza, então ele vai resolver o gol. Se ele falhar uma vez também, já vai chuva de crítica nele. E eu acho que a saída dele, o goleiro atual, eu acho ele muito bom. Carlos Miguel, né? Isso. Eu acho esse cara muito bom, acho que o Corinthians tá muito bem servido. Já deveria praticar uma valorização desse moleque pra segurar, reter esse talento. E aí, bola pra frente pro Cássio. Eu só não deixaria ele sair, faria um jogo de despedida, convenceria ele a se aposentar agora e pronto. Acho que é menos dor de cabeça pra ele. É ver o episódio do Cartoloco, que já esteve aqui, veja aqui no canal. O episódio do Cartoloco com o Diego Souza. O Diego Souza tá só sorrindo, jogando futebol, churrasco, chopp. ser feliz. Pô, ele falou, não se preocupa com lesão nem nada, não tem dor de cabeça de torcida. Vai viver sua vida, ganha dinheiro pra caramba, sem dor de cabeça e já era. E você? Cara, concordo com tudo que o Luquinhas falou, porque, assim, hoje, apesar de ter o status de ídolo intocável no Corinthians, né, ele sofre algumas críticas, como ele mesmo já disse.
Também isso pesa pro lado dele, mental, de às vezes uma falha ou outra aqui, dele sentir o time nessa fase que tá aí, ele não conseguia ajudar mais como ele ajudava. Só que assim, se qualquer outro time que ele for, ele é só mais um chegando. Ele só tem obrigações. Ele não tem, tipo, nenhum status, tipo assim, beleza, vamos ter paciência porque é o Cássio. Você não tem um crédito. Não, ele tem que responder. Se ele falhar, o torcedor vai cobrar porque ele é o Cássio. E ele não fez nada pelo Cruzeiro. Exato. Entendeu? Então, assim, é um risco muito grande. Tem que ver o que ele realmente quer. Se eu não me engano, o Cássio tem 36 anos, cara. Acho que tá na hora de curtir as férias com a mas- mulher. Não precisa mais Só um disso. ponto. Ele deu uma declaração que ele quer jogar até os 40 anos. Ele quer atingir a marca dos 42. Ou seja, tem mais 4 anos pela frente ainda. Então, Tem mas... muita água pra rolar nesse lugar todo aí. É que eu acho que uma parte boa dele é que ele renasce também, né? Porque ano passado ele também foi muito criticado e depois quem ajudou a salvar o Corinthians desse rebaixamento foi ele, que ele foi ele. fechou o gol, uma sequência de jogos absurda. Mas você vê que o ídolo e o cara é decisivo. É, O Cássio, desculpa, o Cássio é uma lenda, é uma entidade do Corinthians. Não tem como a gente pensar o contrário disso. Ele fez o nome por merecimento. O Cássio teve 3 atos no Corinthians. Idolatria. Em 2017, com a ascensão do Walter, ele deu uma oscilada, ele ficou uns 3, 4 meses. Chegou a ficar um mês inteiro com o Carille no banco. Mas no final voltou, recuperou a titularidade dele. E isso está acontecendo agora. Mas mais por um aspecto psicológico do que propriamente de alguma coisa técnica. Pra mim, o Cássio é um dos melhores tiveram goleiros, diversos anos que ele foi cogitado no Grêmio, né? tanto que em 2018 ele foi pra Copa. E foi É. jogando bem, Exato. catando bem. Não foi porque, né? Foi Não, catando não. bem. Foi Incontestável. mérito. Então, assim, na minha concepção, o que o Corinthians tá tentando fazer com o Cássio já não tem mais volta. O Cássio foi exposto ano passado, ele se sente exposto por tudo que vem acontecendo no Corinthians. Todas essas notícias que a gente acabou de comentar sobre todas essas coisas acabam pegando nos ídolos em campo. Foi assim com o Gil, foi assim com o Renato, foi assim com o Fábio, que o Fábio decidiu parar de jogar. Mas pensa, o cara não quer parar de jogar. E ele tá num clube que ele é ídolo e toda vez ele é criticado. A gente não pode esquecer, vi muita gente comentando sobre isso, o Cássio foi ameaçado de morte na internet por torcedores corintianos. O Cássio foi ameaçado quando ele tava saindo do aeroporto, não sei se foi em 20 ou 21, em que o cara chegou e foi peitar ele e xingou ele de vagabundo. Sim. Um torcedor organizado do Corinthians. Tem o vídeo aí no YouTube. É só jogar. Não tô mentindo. Cara, imagina tantos e tantos anos na mesma coisa. Do céu ao inferno. Um jogo céu, outro jogo inferno. O cara que peitou o Cássio chamou de vagabundo, esse cara não entende nada de futebol. Tem que vestir a camisa do Corinthians, na minha opinião. O cara que faz um negócio desse. Cara, é uma situação bizarra, né? E assim, além de tudo, o Cássio corre o risco de, por exemplo, ser rebaixado com o Corinthians, vamos supor. Porque assim, a tendência não é que o Corinthians dispute títulos. Não. É meio de tabela, se não se ligar, é baixo de tabela. Ano passado demorou pra acordar, brigou, entrou na Sul-Americana, porque assim, né? Hoje, se você espirrar e ganhar 3 pontos, você sai da zona de rebaixamento e tá na Sul-Americana. Exato. Mas eu acho Faltou que... espirrar. Faltou espirrar, faltou uma rinite ali. Mas enfim, pra encerrar esse assunto Cássio, eu acho que, cara, o cara tá mais do que certo, o cara quer continuar a jogar. Questão de ir pro Cruzeiro, tá nesse ato de ser um ídolo desde que o Fábio saiu. Uma gestão nova, um dono novo, parece que vão injetar dinheiro lá. E acho que, cara, tem que ser feliz, meu. Se ele tem proposta boa, proposta de contrato de 3 anos, salário bom. Cruzeiro também, eu acho que não vai ganhar títulos esse ano. Mas parece, agora que o Ronaldo saiu, vai ter um bastidor melhor. Pelo menos é isso que estão prometendo. É um cara que tá envolvido com o Cruzeiro há muitos anos, né? O Pedrinho. Supermercado BH lá. Exato. Eu acho que é mais condizente ter um trabalho que a torcida espere Sim. do que o Ronaldo Tem fazia. que ter mais paciência também. Exato. Vai ter mais paciência. Só finalizando, eu acho que o que pesa mesmo pro Cássio é porque o Palmeiras tem o Marcos, né, que só jogou no Palmeiras, o São Paulo tem o Rogério, e aí seria o Cássio no Corinthians, Sim. entendeu? Então eu acho que, por mais que ele tenha uma história antes do Corinthians, o Cássio existe no Corinthians. Então, A identidade Cássio dele no é- Brasil É é o Cássio Corinthians. do Corinthians, É. ponto. que Tá de brincadeira, né? ó, Peço desculpas, Ó, não fui eu não, tô ó, quietinho, ó, tô quietinho, vem tô cá, quietinho. vem cá, vamos estrear o vermelhinho? Não. 2 minutos, Pro hein? celular, né? Dois- Pro celular, não, pra não, mim, não. 2 minutos. Eu avisei. Não fala comigo. Não fala comigo. Microfone cortado. Microfone cortado.
Mas só completando o que o amiguinho tá sem microfone aqui, que eu concordo muito com o que ele disse, com o que o Roy disse. O Cássio, ele foi o que vocês falaram, tem uma identidade muito forte com o Corinthians. E principalmente, não adianta ficar desligando o celular agora. Não adianta, tá sem mic já. Mas o Cássio tem uma identidade muito forte com o Corinthians. E acho que vai ser estranho para o torcedor brasileiro, de um modo geral, ver o Cássio com outra camisa, né? Vai ser complicado. Mas tem um ponto também, é o que eu disse. O cara se sente desrespeitado num clube que ele é ídolo. Isso é foda. Complicadíssimo, né? Vamos seguir agora a pauta do São Paulo. O Marcão não pôde estar aqui, estará em breve.